Um problema recorrente desde o início da pandemia. Quem precisa usar o transporte coletivo continua enfrentando ônibus lotados. Um descaso que preocupa especialistas e também quem depende do transporte público. É muito trabalhador e não tem ônibus. O ônibus demora mais de 1 hora para passar. Este é um dos ônibus que fazem a linha 3052, Estação Diamante, BH Shopping. As imagens foram enviadas por uma passageira inconformada que seguia para o trabalho. Uma cena que se repete todos os dias e que se torna ainda mais grave considerando que estamos em uma pandemia. O dia mal começa e o passageiro já encara o primeiro desafio no transporte coletivo. A probabilidade de você ir sentado é zero, você não consegue ir sentado. É uma coisa que acontece direto de idosos caindo do ônibus, porque não tem onde segurar, tá surreal. Na volta para casa, a dificuldade é ainda maior. Os ônibus passam muito cheio, horários ruins, entendeu? Não tem lugar para sentar. Tem gente em pé. O número de passageiros do transporte coletivo da capital aumentou 83% de abril do ano passado para cá. É o que mostra um levantamento do Setra, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH. O total de pessoas transportadas nos ônibus de BH em maio deste ano foi o maior desde o início da pandemia. Cerca de 16,5 milhões de passageiros. Mas o reforço nas linhas de ônibus não acompanhou esse ritmo. O número de viagens só cresceu 34%. Desde o início da pandemia, quem depende do transporte público tem enfrentado ônibus lotados. E com a volta das atividades não essenciais em Belo Horizonte e também em outras cidades da Grande BH, os passageiros contam que a situação piorou. Horários reduzidos estão ficando mais tempo no ponto e também nas estações. Agora reduziu bastante o horário, então se não reduzir, eu acho que funciona melhor. Já que o vírus pega com contágio, de ficar muito próximo, no ônibus é impossível ficar afastado, porque está muito cheio mesmo, muito lotado, então não tem como você ter distanciamento. Nós vemos que o transporte público é uma situação de muito risco na transmissão do vírus. Portanto, duas medidas deveriam ser observadas. A adoção de máscaras mais efetivas no transporte público, como a N95 ou a PFF2, para que essa propagação do vírus seja reduzida. E além disso, claro, tem que haver maior distanciamento dentro dos ônibus. E a única maneira de fazer isso é reduzir a taxa de ocupação dos ônibus e aumentar o número de viagens, porque senão não é possível reduzir essa contaminação que ocorre dentro do transporte público, que vai pressionar a ocupação de vagas do sistema hospitalar de Belo Horizonte e Minas Gerais. As empresas de ônibus alegam prejuízo de quase 34 milhões, mas esse número caiu para 20 milhões depois que a Prefeitura da capital antecipou a compra de créditos. Toda semana, 4 milhões de reais são repassados às empresas pela compra antecipada de vale-transporte para os funcionários públicos. Para o passageiro, é uma conta que não fecha. Com a passagem custando R$ 4,50, Belo Horizonte está entre as cidades com as tarifas de ônibus mais caras do Brasil. Você paga a passagem cara, que não está barata, entendeu? Para quê? Para pegar os lotados e arriscando a sua própria vida. O Setra BH informou que a leitura adequada dos dados do sistema do transporte coletivo de Belo Horizonte deve considerar as operações atuais com os dados anteriores à pandemia, no ano de 2019. Por essa perspectiva, o número de passageiros reduziu 48% e as viagens 37%. O sindicato disse ainda que são muitos os cenários e fatores que devem ser considerados para analisar os períodos de fechamento e de flexibilização determinados pela Prefeitura. Mas, enquanto isso, o pessoal vai espremido dentro de ônibus durante uma pandemia. Então, isso precisa ser avaliado e analisado diariamente.